rapaziada, tô aqui com o Daniel. Daniel é o autor. Eu me arrisco a dizer que é a primeira pessoa que realmente sentou na cadeira e escreveu um pouquinho do bairro, do Planalto Paulista, se dedicou um pouco ao tempo do bairro. Não tem ninguém melhor do que falar do bairro sem ser ele, certo? Eu sou autor do livro Planalto Paulista, o bairro de todas as tribos. Como o Matheus falou, foi o primeiro e único, por enquanto, livro a contar a história do bairro do Planalto Paulista, desde da sua invenção, da sua fundação até os dias de hoje, passando por vários momentos e chegando, inclusive, a esse momento em que a gente está agora, em que o bairro está sujeito a uma transformação. Que meio que você está falando também, uma transformação que já está começando. Eu falo sobre isso no livro e resgato a história. Tanto é que o livro, por ser único, ele ganhou uma espécie de um reconhecimento que se chama Voto de Júbilo, que é um reconhecimento oficial, né, da Câmara dos Vereadores de São Paulo, que partiu do vereador Eliseu Gabriel. Que legal, né? Então, e fez com que o livro se tornasse realmente um instrumento de pesquisa e de estudo sobre o bairro oficial. O livro, obviamente, foi lido pelo vereador e pelos outros companheiros dele de trabalho que deram um aval para que esse reconhecimento se... Né? Não, totalmente. Não, e é legal saber um pouquinho. Eu vi lá, você tem do porquê, por exemplo, da prostituição no bairro. Vamos começar do começo. Você está há quanto tempo no bairro, Daniel? Desde 79. Nossa, desde 79? Me falaram que desde 79 o Planalto era uma coisa e hoje é outra. O que 79 o Planalto era quando você chegou? O Planalto era um bairro que não era conhecido. Não era conhecido? Não. Era praticamente que nem hoje, você poderia falar? Ou era menos conhecido ainda? Bem menos. Que loucura, cara. Porque ele... Tava informação, não tinha... Como era assim? Olha, cara, tinha padaria Cecília. Que a gente tá aqui agora. Não é essa padaria era outra coisa. Tinha a pizzaria Arca, que foi criada há muito tempo, nos anos 50, tá? Uhum. Tinha um supermercado chamado Morita, que você nem sabe o que é, que era um supermercado de uma rede japonesa, que era forte, né, no São Paulo. E é onde é o açúcar agora. Tá. Tinha umas coisas meio, uns comércios bem esquisitos, assim, tipo vendinha, empório, uma coisa bem rústica. Que doideira, cara. Era isso que tinha no Planalto. E as casas, assim? Sempre casa? As casas sempre teve casas de alto padrão. Naquela época? Porque começou com gente muito rica. Então os caras não têm grana de... Libanês. Libanês. Aqui é interessante até comentar pro pessoal que tá vendo o vídeo. Aqui a gente é rodeado de uma cultura meio que libanesa, né? Já foi mais. Já foi mais. Tá. Interessante. Sim, essas casas assim, mais bacanas, eles ficam no livro. E com o tempo, eu acho que já começou a ter uma mudança do Planalto, porque ele passou a ser um bairro de classe média. Se não for um bairro de rico. Que interessante. Era um bairro de rico. Gente, isso eu ainda não consigo meio que absorver isso, porque a gente até consegue enxergar, a maioria das casas aqui, elas estão um pouco defasadas, porque as pessoas não cuidaram com o tempo. Se você lembrar, se você tentar, né, memória, principalmente eu que não vivi essa época, se eu tentar imaginar como era essa casa, que é meio defasada, no ano que ela foi criada, basicamente, eu imaginei, cara, é uma baita casa para ela. Pessoas importantes viviam aqui ou... Várias. Gente rica, gente conhecida, gente da mídia, muita gente de futebol. Jair Rodrigues morava na frente de onde eu moro praticamente. O Raul Gil, Sidney Magal. Tinha muito artista aqui, por quê? Também está no livro isso aí. Porque a Rede Record, era do outro lado da... Era perto aqui. Então o cara morava aqui e trabalhava lá. Atravessava o Pontilhão, o deles foi feito justamente para isso, para eles terem acesso à Record. E o tempo áureo, você acha, do Planalto? Se você pegar um ponto final hoje, aquela época que começou... 80 até... Anos 80 com certeza. E aí, quando a gente chegou aqui. Quando você chegou aqui, você tá desde quando você chegou até hoje no Planalto ou você passou? Eu saí, voltei, minha mãe, meu pai, ficou com a gente. Meu pai ficou morando nessa casa de aluguel. Ele vendeu o apartamento porque ele não estava na promessa de construir, foi construído por Deus. Sim. E a gente morou nessa casa e ele queria comprar, porque ele tinha uma condição muito boa na época. Ele trabalhava no Banco Real, no setor, e o Banco Real fazia uma coisa que nem o governo faz, nem a Caixa permitia que o funcionário comprasse uma casa sem entrada, e com juros, sem
Menos da metade. Meu amigo. Beleza. Sem nenhum risco de perder o imóvel, porque ele era funcionário tanto quanto for. Cara, Aí ele conseguiu essa condição, ele tem nossa casa que a gente mora hoje, e ele queria comprar essa casa dele porque ele tinha essa condição. sim. Aí o cara não quis vender. Vendendo, que vender, não vendeu até hoje. Tá? Caramba, velho. Tem um lance no Planalto, que é o seguinte, são pegadas. O emocional conta, né? Pra Eu percebi caramba. assim. Não é muito, cara. A pessoa, porque é uma vida que a pessoa viveu. As pessoas daqui, elas são majoritariamente mais velhas, né? Então, quer dizer, passou uma vida aqui no Planalto, no mesmo imóvel ali, muita história, né? Você é apegado no seu imóvel? Que você vive hoje? Eu parece você. Não, entendi. É uma coisa, não sei, cara, não sei se é uma geração. Mas é um ensino de mais Eu vejo geração. muita gente que saiu e não vendeu. Ou não conseguiu vender, ou não quis vender. Sim. E é isso, cara. O que aconteceu foi isso, tá? E- O Planalto realmente estava num, eu acho que estava num boom nos Sim. anos 80, Aham. 90 um pouco, aí começou a decair. Caiu, De decaiu. 2000 pra frente. Qual que você acha que foi o motivo dessa queda? Vários. Príncipe? É sério? Vários. IPTU. Outro, que não é financeiro, mas acaba sendo. Ó, tá vendo aquelas casinhas igual, essa casinha aqui? Sei. Você tá vendo uma casa ali, de um portão, tá? Aham. Do lado tem umas casas, as casas elas são imensas, cara, você não fala. Então eu morava aqui na figura aí, que foi minha chefe, uma agência de publicidade, e aí ela descobriu que ela morava nessa casa. O pai, que ele criou a casa há muito tempo, e morava ela, morava a irmã, Morava todo mundo. morava o irmão, morava uma galera, cara. Entendeu? 8 pessoas. Parecia uma casa grande. Aí um casa, um sai, e já ficando só. O marido e a mulher. Aí morre um. Puta merda. Ó, o que ele tá falando aqui é muito profundo, porque hoje em dia, isso que ele tá falando foi um dos motivos do bairro deu uma decaída, tá acontecendo também agora. As pessoas, ainda que vivem aqui, passaram uma vida aqui, elas estão vendendo as suas casas muito por conta da idade. Ou seja, as casas aqui são muito grandes. Então são um sobrado, onde o quarto fica lá em cima, ficar subindo escada já é uma Subir coisa, escada. escada já é uma coisa difícil. E outra, naquela época as pessoas tinham família, era tio, papagaio, avô, era todo mundo na casa. Hoje em dia, o filho já virou médico, já saiu de casa, a pessoa começa a ficar sozinha. E não tem o porquê você ficar com uma casa enorme só pra você, né? Então, justamente isso. Existe uma outra questão que, assim, você cuidar de uma casa custa caro, tá? A casa você não paga condomínio, a menos que ela seja uma casa, você não paga condomínio. Em compensação, você tem 1 milhão de outras despesas que você assume quando você quiser também, mas que são bem mais altas. Sim. Então, por exemplo, você tem que pintar uma casa, você tem que pintar uma casa de 200 metros hoje, só de mão de obra é 30 pau. Aí tem Fácil. tinta, você vai gastar mais uns 6. Então, vai vendo, né? Ah, teve um problema na infiltração, meu amigo. É derrubar a parede, é para produto, Tem que cuidar, né? Tem que valer a pena. Você pôr câmera. Guarda, você tem que pagar guarda. É. Tá? Inclusive, onde eu moro aqui no Planalto, é guardinha. Guardinha. O que mais? Empregado doméstico. Tá caro, bem caro. E a classe média não dá mais conta. Exatamente. Falou tudo. A classe média não dá mais conta. Não dá mais conta disso. Manter uma casa. A classe média, acabou. Concordo com você, eu acho que esse aí é se não for o principal fator, então, de uma geração em si, e decair o bairro, assim, eu acho que certamente foi. É assim. E os bairros vizinhos? Por exemplo, Moema naquela época, quando o Planalto estava explodindo, Moema, Jabaquara, esses bairros, só de casa. Então, Não era um bairro só de casa. então, ao mesmo tempo que tudo isso foi acontecendo dentro do bairro, ao redor do bairro Moema, assim, os bairros foram se atualizando. Porque o saneamento permitia. E por que não permite até hoje no Planalto? Você sabe disso? Existe, além do trabalho da associação, existe um negócio que é mais importante do que a gente de poder. A gente não quer que. Então, cara, como meu primo morava aqui, né? Então, tem um delegado do bem, tem uma galera de poder. Tem o Haddad mora aqui. O Haddad mora aqui. O Haddad mora Estou agora, fui na casa dele, inclusive. Ué? Eu não fui convidado, eu fui penetra. Por quê? Eu fui tocar campanha lá para pedir que ele me desse uma entrevista. Aí a mulher passou, foi lá com um assessor, ele não aconteceu nada, não falou comigo até hoje. Mas ele estava bem, né? Ele fala dele ali, fala da casa dele, fala do que aconteceu. O Haddad tem uma baita casa aqui. É, uma casa bem legal. Na Itacira, aqui, né? A de esquina não é tão grande, mas me parece bonito. Não é enorme, mas ele aconteceu o seguinte, ele não vendeu a casa por quê? Porque ele veio morar com a mulher e
trocou. O apartamento que ele morava, você bom? Sim. Na casa, ele deixou pra mão. Entendi. Tem um motivo por trás. Então, pessoas que não deixam. Sim, nunca vi Lusitana, é exatamente igual. Aqui em Lusitana, um bairro que tem. Ali só tem trabalhador, né? Sabe a história? Sei. Eles fizeram um feudo pra eles, tá? Por um bairro. E mexe, cara. Lá não tem assalto. Cara, que que interessante isso. E outra coisa, alguns problemas que me dizem que sempre teve no Planalto, mas não foi um agravador para que o bairro tivesse uma decaída. Por exemplo, sempre teve. Desde os anos 60. Foi mudando de ponto desde os anos 60. Agora o que acontece? Não. Simples. É por que começou? A prostituição existe no país, no mundo inteiro. Existe em todo lugar, só que você não vê. Não é Aqui explícito. você ainda vê. É. Por que você ainda vê? Moema, eles ficam nos prédios. Tá? Aqui, não tem flash, não tem prédio. Então, é na rua. Agora, diz a lenda, eu não fui a fundo nisso, que quem comanda aí o time, a gente acha que é um cara, mas faz um cara, meio café, Sim. armado, não, é uma mulher, tem uma casa no Planalto, que é a base das... Interessante saber disso. É uma coisa que, é que nem ele falou, acontece em todo lugar. Todo lugar que você tá, a prostituição tá também. Mas não tá de forma explícita, não tá nas ruas, tá em um flat ali e tal. Eu não sei, cara. Tecnicamente, muito concentrado. Então, eu enxergo o seguinte, hoje em dia, na beirada pra cá, né, a gente tá a divisa do Planalto é Indianópolis. Do lado direito, assim, você pega direito de Indianópolis, eles ficam na esquina da Indianópolis e na esquina da Iderê. Não descem pra Ceci. Então, esses dois pontos. Na Itaci eles não ficam, pelo que eu vi. Então, fica só nesses dois pontos. Não sei, que nem você tinha falado, por tempo eles vão nela. O quê? Há um acordo. Não é por aí. O que aconteceu? Tinha um drive-in, foi fechado. A associação conseguiu fechar o drive-in porque considerou isso uma vitória. Cara, simplesmente pegaram as músicas que estavam aqui e espalharam. Não resolveu nada. Pois é. Realocaram, né? Era melhor quando tinha drive-in, por quê? Estava todo mundo concentrado ali, né? E por incrível que pareça, um lugar desse para segurança do bairro, porque ele é vigiado, em assalto, você tem concorrência desse lugar. Pode até por isso, pode ver se tem ocorrência para a Não. Isso até é uma, assim, na cabeça das pessoas inconscientemente chega a ser até uma contradição. Como assim, tem uma coisa ruim, prostituição e assalto, essas coisas não se unem. Mas realmente não, gente. Aqui, eu me arrisco a dizer que é muito seguro. Eu não vejo nenhuma coisa de assalto e eu moro na Iderê, gente. Assim, não tenho coisa de assalto. Elas até asseguram a segurança, junto com os guardinhas. Então, assim, realmente é uma coisa que chega a dar um assim, né? Assim, é isso que eu queria deixar bem claro, não é um problema. A gente está enfatizando uma coisa, a gente está colocando pontos aqui numa linha cronológica do que fez o bairro decair, certo? Agora vamos falar de coisas boas do bairro. Posso pegar meu livro? Claro, pô. Peraí, eu vou pegar meu livro que está à venda aqui na padaria Ceci. Vamos fazer o Eu anúncio. vou mostrar meu livro aqui para vocês. Espera aí, já volto, hein? Fechou. Beleza. Enquanto isso, rapaziada, não deixa de deixar seu like, curtir e compartilhar. Estou aqui com um especialista do bairro. E é muito difícil trazer alguém que realmente entende do bairro, porque a pessoa tem que viver no bairro e ela tem que querer falar com propriedade. E o bairro do Planalto é um bairro que deveras está, não é desconhecido, mas ele é um bairro meio que afastado, entre aspas, entendeu? E o Daniel, como vocês puderam ver, ele sabe de muita coisa do bairro e é muito legal trazer isso. Agora a gente vai enfatizar as coisas boas do bairro. Essas coisas que deixaram o bairro decair em relação à depreciação de alguns imóveis, tende a se renovar de alguma forma, entendeu? E a gente vai falar alguma dessas formas, como é que o Planalto Paulista vai se renovar. Chegou aqui. Eu tive que sair porque eu fui pegar meu livro que está à venda aqui na padaria Ceci, esse livro aqui, ó, Planalto Paulista. Venham aqui. Todas as tribos. Venham aqui na padaria Ceci. E se você fizer um storyzinho aqui, ó, você comprou o livro, marca o Daniel, fala aí seu Instagram pro pessoal. @DanielFini70. Eu vou deixar o seu Instagram aqui no link da descrição, o pessoal vem aqui e segue. A gente tá aqui com o livrozinho dele e agora vamos virar a chave, vamos falar de coisas boas do Planalto e o que se espera. Eu tava comentando com o pessoal, vamos falar assim, primeiramente, as coisas boas de forma macro, desde quando
teve a depreciação de tudo mais, o que você enxerga. E agora a virada de chave do que você acha que vai estar por vir, o que espera do Planalto dos próximos anos, com coisas boas. Eu tenho uma, localização. A localização do Planalto é excelente, porque você tem saída para Ilha Bandeirantes, para Ilha Indianópolis, para Minas Araquara, para além disso, você tem um outro negócio que o pessoal do Planalto não fala, mas que é uma realidade. A gente não tem uma estrutura comercial aqui, também não é para ter. Sim. Existe a vontade de que não tenha, porém, você atravessando a passarela da Música Guimarães, está em Moema, tem tudo. Quer dizer, sem querer, é um bairro que nesse ponto me muito agradável, porque você está num lugar que parece uma roça. O bairro do Planalto tem essa característica, tem casas que são de roça. Sim, sim. No bom sentido, tem silêncio, né? A pessoa passa os plantões. Chega até a ser engraçado, né? Você tá na zona sul de São Paulo, que é conhecido como uma barulhenta, a coisa mais caótica do mundo. Você tá do lado de Moema, que é um dos bairros mais prestigiados aqui da Zona Sul. Você tem uma total estrutura. Quer dizer, além de tudo que ele falou, você tem aqui a padaria de São Paulo, que é a melhor de São Paulo. Que é considerada, não sei se é melhor, mas é uma das melhores, porque ela já ganhou um prêmio chamado Padocaria, que é um prêmio, um reconhecimento bem respeitado no mercado. Você ganhou 2 vezes também. Então, assim, você tem padaria, você tem aqui o posto, tem pão de açúcar, tem farmácia. Assim, estrutura tem. É isso que eu queria dizer. A localização, assim, eu acho. Eu sou, né? É difícil de falar quando você mora no bairro, você tem um apego emocional. Mas eu acho que a localização daqui, gente, é excepcional. E eu acho uma das melhores localizações. Você ainda tem um shopping. Aeroporto também tem tudo aqui. E no aeroporto, você está de conversação regional, se você tiver disposição, você pode ir para o aeroporto perto. É desse nível. Andar no Avenida. Na Bandeirantes, cruzar a Bandeirantes ali. Você consegue chegar. E você consegue chegar mesmo, é relativamente perto. E dependendo da localização onde você tá, você não escuta o barulho do avião. Se você tá mais para lá, do lado de lá da Indianópolis, você não escuta. Aqui também você pega, tem trechos aqui de moto, você não escuta. Agora, atravessando a Bandeirantes, onde era considerado Planaltinho, né? Planaltinho ali, ainda, né? Aí sim você escuta. Então, assim, localização para mim é o principal fator. E o que você acha além da localização, assim? Por quê? Está numa cidade caótica, simplesmente infernal. E já foi mais tranquilo, mas voltando à questão do legislamento, permitiu-se que houvesse uma mistura tal de prédio, casa, negócio, que hoje praticamente nenhum bairro mais é tranquilo, né? Sim, sim, é tudo mais tranquilamente. Ou seja, aqui você está realmente blindado, porque não tem o movimento que tem no resto da cidade. E é verdade, gente. Se você não acredita, venha pra cá. Porque eu não acreditaria se eu morasse em São Paulo, realmente, ou se eu morasse principalmente em outro estado. A pessoa vem aqui e fala, tem uma região da Zona Sul que é tranquila. Né? Mas realmente tem. E agora, o que você espera, e eu quero seu viés imobiliário com a questão, a gente está aqui, o cenário atual do Planalto, ainda assim se concentra em residência, casas residenciais um pouco mais defasadas. A gente até comentou um pouco no off de movimentos que estão acontecendo que tendem a ficar, na minha opinião, e eu quero saber a sua. Então, uma coisa que está acontecendo, eu não sei o quanto isso é verdade, houve em São Paulo, mais exatamente, uma explosão de um negócio chamado estúdio. Sim. Que nada mais é que um flat, a mesma lógica do flat. Mas gourmetizaram a palavra, né? Gourmetizaram, mas é a mesma lógica do flat, que é o quê? Apartamentos minúsculos, pequenos, e uma área de serviço, né, de serviços, né, não uma área de serviço, uma área de serviços extremamente diversificada na parte de baixo. Sim. E aí você pergunta, né, quem que vai morar num lugar assim? Muita gente, por quê? É uma nova geração. Então, no Planalto está acontecendo exatamente a mesma coisa. Uma nova geração está chegando. Não é essa geração que vai morar no estúdio, é uma geração que vai querer uma casa menor, funcional, praticamente muito parecido com as casas que estão fazendo hoje nos loteamentos, que é praticamente um apartamento no chão. Sim. E a mesma lógica do prédio, porque você entra pela garagem subterrânea, tem também o rooftop pela garagem subterrânea, é a lógica mesmo. Do ano passado para cá, começou um boom. Interessantíssimo. A pandemia acho que também deu uma afetada geral na cabeça das pessoas em relação a isso, porque
no setor imobiliário, eu vou falar, tá? Na pandemia, casa e residência, antes da pandemia, ela ainda estava à procura. Era uma coisa que tinha liquidez, uma boa liquidez. E tinha uma crescente, que não tem como descrever a crescente, que estava os apartamentos. Tanto apartamento padrão, de 2 dormitórios, e uma pequena crescente de apartamentos de estúdio. Após a pandemia, teve uma baixa terrível em procura de casas e também salas comerciais. Uma caída absurda, o mercado sentiu muito. Mas em compensação, residências não, né? Prédios verticais, principalmente estúdio, fizeram assim, ó. Depois de passados 3, 4 anos da pandemia, o mercado começou a dar uma ajustada. Ou seja, setores residenciais estão tendo que se renovar, senão vão ficar para trás. Se Planalto não se renovar, se começar e continuar a levar do jeito que está levando os imóveis, eu estou falando aqui, meio que empurrando aqui, as pessoas não morando, mas colocando, fazendo cada vez mais, vai dar ruim. Só que a gente está falando de Planalto, está falando de Zona Sul de São Paulo. Alguma coisa vai acontecer aqui. Uma delas é a que você falou. Verticalização de prédios ou casas copiando um estúdio, né? Casas pequenas. A outra que a gente tinha comentado no off são condomínios pequenos. Eu vou citar 2, que a gente citou, que é o Vila Luni. E olha que interessante, o público-alvo disso são famílias, então um casal, filhos e até uma senhora de idade, que querem uma estrutura que a gente tinha falado aqui, uma paz, uma boa localização, uma paz e uma estrutura de um condomínio bom. Então você está do lado da escola pública. São pessoas que não querem morar em apartamento. Isso é muito bom ressaltar. Exatamente, são pessoas que não querem morar em apartamento. Falou tudo. Agora, acontece. Você citou 2, eu citaria muitos outros. Tem o Vila Toscana também. Tem o Vila Toscana que está pronto. Tem outro que está sendo construído na Avenida Iraí, uns 100 metros da casa, já está adiantada a obra, é um casarão. Um casarão está gigantesco, uma casa só foi derrubada. São casas grandes, de alto padrão. O que é muito interessante porque você falou, nos anos 80, Planalto era alto padrão. Quem morava aqui eram pessoas importantes, não é? Era uma classe, não sei se gente rica, mas era uma classe média alta. Classe média alta. E está sendo retomado. Imagina, a gente está falando de tickets médios aqui de 4 milhões. Vila Toscana é assinado pelo arquiteto João Armentano, 7 milhões. O que eu quero dizer com isso? Tá vindo uma leva tá voltando esse clima de alto padrão. A padaria em si aqui, a gente tá vendo até setor comercial. A padaria em si, aqui, a padaria Ceci, ela reformou inteira. Tá tendo um novo ar, eu sinto. Eu queria a sua opinião em relação a isso. Eu acho que é mais que uma novo ar, é uma nova ocupação. Porque, como você falou, o casal com filho, com 2, pessoas novas, bem sucedidas, aí, com grana para pagar, né? Não querem viver em prédio. Não querem viver em prédio. Descobriram o Paulista, isso é muito importante. Assim, muitas pessoas estão descobrindo para fazer esses condomínios. E é interessante que o Planalto realmente, essa visão da revitalização não é só do mercado imobiliário, não é só de quem encontrou o Planalto, é de quem tem negócio aqui. Para a Ceci já percebeu isso. Para quem não dá, você não está vendo, mas a gente está num restaurante excelente. A Padaria Ceci foi completamente reformada. Ela está no meu livro, eu falo dela, eu falo da breve história da Padaria Ceci. E que era uma coisa muito diferente ao longo dos anos, foi mudando. E de 2023 para cá teve uma mudança muito grande no perfil, no que ela entrega, né, e no layout, mudou tudo. A gente pode dizer que o público está mudando. Ele vai mudar daqui. Vou pegar aqui. A minha geração tem 20 anos. Então a gente pode falar que daqui 10 anos, quando essa geração tiver já incorporada, menos. Está sendo agora, a gente está acontecendo agora. Eu queria de 5 anos. Então, assim, esse vídeo aqui que eu tô fazendo com o Daniel, eu chamei ele, fiz questão de contatar, inclusive, obrigado de novo pela... É pra fazer... Eu vou ajudar nessa descoberta de um novo bairro, da revitalização do Planalto Paulista. E eu tô chamando pessoas que viveram aqui e que sabem realmente com propriedade falar o que era, o que tá agora e o que vai se tornar. Então a gente teve um viés completo, podemos dizer, aqui da parada. Então eu vou fazer o seguinte, primeiramente, novamente obrigado pela visita. Gente, se você está assistindo esse vídeo aqui pelo YouTube, curte, compartilha e é isso. Siga ele nas redes sociais. De novo, fala aí sua @ Daniel Funes 70. Tem muitos Funes por aí, tá? Inclusive na Espanha. E isso aqui, ó, venha na Padaria Ceci e adquira o livro Daniel Funes, Planalto Paulista, para você ter uma dimensão completa, que aqui realmente
tem tudo, né? Tem... Meu livro está à venda na Padaria Sushi, para quem conhece, é na Padaria Sol e na Amazon. Bom, Tá pra pronto. quem não quiser vir ou não puder vir, eu acho uma pena não vir aqui. É. Se quiser vir, tá aí. Então Então fechou. é isso, doutor. Obrigado. Valeu. Muito obrigado. Tamo junto.